A desigualdade social cria a violência, porque cria uma revolta. E é o que acontece hoje na Palestina, porque nem considera o Estado de Israel um Estado legítimo. Pensando os árabes hoje para o mundo. Primeiro, a questão dessa guerra interminável entre Palestina e Israel. Se tem uma falácia que essa guerra era uma guerra milenar, religiosa, que existe há muito tempo. E não é. Na verdade, o Estado de Israel ele é um Estado recente e ele foi feito por um movimento judeu, que é um movimento sionista. O movimento sionista ele é um movimento ligado a um extremo nacionalismo, patriotismo de uma comunidade étnica, que é a comunidade judaica, que não tem um território. Nunca teve um território. Obviamente, os judeus foram perseguidos, principalmente na Segunda Guerra, com o nazismo, enfim. E muitos foram para os Estados Unidos, criaram vida lá, se desenvolveram e tudo mais. E a região da Palestina, ela é uma região onde moravam árabes e judeus tranquilamente. Árabes e judeus viviam com harmonia. Esse movimento nacionalista de extrema-direita judaico, chamado movimento sionista, ele é um movimento que lutava primeiro por ter um território judaico, um país, uma pátria judaica, ao mesmo tempo que construir uma segregação entre árabes e judeus naquela região. Foi uma extrema de uma violência o que foi feito com a Palestina. Os povos árabes que moravam ali, eles foram extirpados. Foram retirados da sua casa à força, retirados de terras que a sua família viviam há centenas e centenas de anos. Então imagina, você está na sua casa, de repente chega, apoiado pelos Estados Unidos, até porque grande parte dos judeus que fugiram da Segunda Guerra se tornaram inclusive banqueiros americanos, financiados pelos americanos, vieram e ocuparam, invadiram as terras árabes, ali da região da Palestina, e foram ocupando cada vez mais, criando o Estado de Israel. Qual que é uma consequência disso? Primeiro que você tem um rancor, um ódio criado, que pensa, a criança árabe palestina, ela está vivendo desde criancinha ali, vendo o pai dela na miséria, porque ele perdeu sua terra, ele perdeu o seu local de moradia, que ele desenvolvia, que ele plantava e tudo mais. Criou-se um ódio, daí você entra, você tem uma cerca e tem outro lado que é assim, riquíssimo, milionário, com poder bélico absurdo. Muita gente se pergunta, por exemplo, fazendo um paralelo, por que o Rio de Janeiro é um dos estados, uma das cidades mais violentas que a gente conhece? Porque você está no morro e a 200, 300 metros está assistindo a novela das 8. A desigualdade social cria a violência, porque cria uma revolta. E é o que acontece hoje na Palestina, porque nem considera o Estado de Israel um Estado legítimo. O que acontece ali naquela região, a invasão judia que aconteceu naquela região, ela acabou por construir uma desigualdade social enorme, e daí tem uma anuência do Ocidente, né? O Ocidente intervindo dentro das terras, historicamente, dos povos árabes. E claro, criou uma animosidade em toda a região. Então você vai pegar ali o próprio Líbano, a Síria, são países que estão no entorno ali da Palestina. Daí você pega um imbecil como Bolsonaro, que não conhece a história dos árabes, não conhece a história do mundo, geopolítica, ele mal conhece a história brasileira recente, ele vai conhecer, não conhece, né? Ele pega e, para fazer bonito para os americanos, quer mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa. Jerusalém é uma cidade santa não para os árabes, são para os árabes, para os judeus e para os cristãos. Ali estão os pontos, na espiritualidade dessas religiões, estão os pontos máximos da religiosidade e espiritualidade. Então, foi convencionado entre os países que Jerusalém fosse uma cidade híbrida, que não fosse capital de Israel, para que não se colocasse como uma cidade judaica. E daí, os Estados Unidos decidiu modificar esse entendimento, o imbecil aqui do Bolsonaro, do genocida, da mesma forma, e vamos mudar para reconhecer Jerusalém como capital, como embaixada brasileira para o Estado de Israel. Então isso é uma agressão sem tamanho a um país onde agrega a maior comunidade árabe no mundo, fora do Oriente Médio, está no Brasil. Quer dizer, o presidente do Brasil fazer isso, cara, quer dizer, é uma coisa assim, é uma agressão à comunidade árabe assim, sem tamanho.